Dando continuidade à nossa aula de hoje, a gente vai para a página 34, certo? A teoria do helicentrismo. Como vimos, Ptolomeu também era astrônomo e seus escritos afirmavam que a Terra era o centro do universo. Essa teoria, conhecida como geocentrismo, palavra grega, que significa terra, foi defendida pela Igreja Católica durante séculos. Para a Igreja, o Sol e as outras estrelas giravam em torno da Terra. Em 1543, uma nova teoria surgiu na Europa. Nesse ano, o astrônomo Nicolau Copérnico, de 1473 a 1543, publicou um livro no qual afirmava que a teoria do geocentrismo estava errada. Suas observações o levaram à conclusão de que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol. A teoria de Nicolau Copérnico foi chamada de heliocentrismo, do grego hélio, que significa Sol. O heliocentrismo foi estudado por outros cientistas, entre eles Giordano Bruno, de 1548 a 1600. Condenado à morte pela Inquisição por defender essa teoria. Anos depois, Galileu Galilei, de 1564 a 1542, considerado um dos criadores da ciência moderna, provou com o uso de telescópio que a teoria heliocêntrica era correta. Galileu também foi preso e torturado pela Inquisição. Porém, ao contrário de Giordano Bruno, não morreu porque renunciou publicamente às convicções. Somente em 1992, mais de 3 séculos depois da morte de Galileu, a Igreja Católica reconheceu que foi um erro e retirou todas as acusações feitas ao cientista. Outros avanços científicos ocorreram nesse período. A prática da autópsia, proibida pela Igreja Católica, intensificou-se, o que possibilitou aos médicos melhor conhecimento da anatomia humana. Além disso, os estudos de óptica contribuíram para o aperfeiçoamento dos óculos, introduzidos na Península Itálica no final do século XIII e bastante difundido em vários lugares da Europa no século XIV. Hugo de Saint-Cher, Afresco do Tomaso da Moderna, cerca de 1350. Observe que o monge foi representado usando óculos, cujo uso foi difundido na Europa com o aprofundamento dos estudos da óptica, certo? Vamos para a página 35. O renascimento artístico. Todas essas novidades também repercutiam na produção. Durante a Idade Média na Europa, os artistas, em suas pinturas e esculturas, não estavam preocupados com as características reais das coisas e dos seres representados. As figuras não tinham movimento, as expressões eram uniformes, não havia preocupação com as cores e nem com os volumes dos corpos e dos objetos. O que eles procuravam era transmitir aos outros cristãos o conteúdo e a mensagem das histórias sagradas. Vejam na imagem da página 37, depois a gente vai ver, certo? De modo geral, os artistas medievais consideravam que acrescentar muitos detalhes à pintura desviava a atenção daquilo que procuravam representar. A partir do século XIV, os artistas passaram a se preocupar em dar mais realismo às suas obras. Para isso, aplicavam os conhecimentos recém-adquiridos nas áreas de matemática, física, óptica e fisiologia. No detalhe 1 da pintura Escola de Atenas, o artista se preocupou em representar as expressões, a produção entre as partes do corpo, o movimento e as vestimentas, de modo que fossem semelhantes ao que existe na realidade e não parece que eles têm vida, certo? Aí isso aqui foi o renascimento artístico. A perspectiva. Na Europa medieval, a perceptação de cenas
era feita somente em duas dimensões, altura e largura. Isso conferia à imagem um aspecto chapado, sem profundidade, como se nada que foram representado tivesse volume. Com o desenvolvimento da técnica de perspectiva, as figuras passaram a ser representadas em três dimensões, altura, largura e profundidade. Os objetos mais próximos do observador passaram a ser representados em tamanhos maior do que o dos objetos mais distantes. Volte à pintura de Rafael na página 29, depois vocês vão dar uma olhadinha lá. Veja como fundo, por trás das figuras de Platão e Aristóteles, os elementos arquitetônicos diminuíam à medida que ficaram mais longe do espectador, certo? Agora vamos para a página 36, certo? Os mecenas. Durante o Renascimento, as inovações do campo científico e artístico atraíram a atenção dos reis, principalmente príncipes e familiares de grandes negociantes e comerciantes. Para essas pessoas, ter obras de arte era símbolo de poder e riqueza. Por isso, muitos deles passaram a financiar o trabalho dos artistas renascentistas. Esses protetores das artes ficaram conhecidos como mecenas. Um dos mecenas mais famosos dessa época foi Lorenzo de Médici, de 1449 a 1492, político e intelectual de Florença. Patrocinado por ele, Michelangelo Buonarroti fez para a família Médici diversas esculturas. Homens da igreja, como papas e cardeais, também atuam como mecenas. O afresco da escola de Atenas foi uma encomenda do Papa Júlio II a Rafael. Em uma sala ao lado, também, a pedido do Papa, Michelangelo tratava no teto da Capela Sistina. Decidido a homenagear o artista, Rafael pintou Michelangelo em escola de Atenas. Ele aparece em primeiro plano, com roupas de pedreiro, no papel do filósofo grego Heráclito. Veja a figura 1. Olha, essa pintura é perfeita. Além de Michelangelo, Rafael homenageou outros importantes artistas da época. Leonardo da Vinci, pintado suas feições na figura de Platão, certo? Aqui, na página 37, tem assim, interpretando o documento. As duas imagens dessa seção evidenciam as diferenças entre a pintura medieval e a pintura renascentista. A Iluminura à esquerda, de autor anônimo, foi produzida no século VIII, em um manuscrito conhecido como Codex Amiatunes, representando uma passagem do Velho Testamento, na qual o profeta Esdras reescrevia os livros sagrados. A imagem à direita é uma pintura a óleo de Antonello da Messina, produzida aproximadamente em 1475. Representa São Jerônimo em seu estúdio, lendo a Bíblia. A comparação das duas pinturas permite compreender o impacto das técnicas de perspectiva na produção artística do Renascimento. Observe a imagem e responda. Vocês olham aí, essa imagem é quase a mesma imagem, só que tem mais um realismo. Iluminura de Codex Amiatur, manuscrito anglo-saxão do século VIII. São Jerônimo em seu estúdio, Óleo sobre Madeira, de Antonello de Messina, certo? Aqui na primeira questão está dizendo assim, qual das duas pinturas parece mais realistas? A gente vê aqui. A pintura de Messina, ao lado, usa a técnica de perspectiva. Transmite ao observador uma impressão de profundidade, certo? Na segunda questão, explica o que é perspectiva e como essa técnica contribuiu para a perfeição da arte renascentista, aperfeiçoar. Com as perspectivas, os objetos parecem representar as três dimensões, largura, altura e profundidade. Com isso, reproduzem o modo como vemos nas cenas e os objetos. Os objetos mais próximos parecem maior do que os que estão mais distantes.
as perspectivas aliadas a outros conhecimentos aprofundados na época, como matemática, física e óptica, permite que a pintura renascentista adquire-se um caráter mais realista. Na terceira, está perguntando, apesar das inovações técnicas, há continuidade de matemática entre a obra. Explica aí o que há em comum entre elas. É assim, as duas imagens, elas apresentam um tema religioso, certo? O que evidencia que, apesar das inovações técnicas ocorridas, a religião católica também permaneceu como referência importante, inspirando em inúmeras obras do período, certo? Ao que a tia Samara quer de vocês? Faça outra leitura do capítulo para vocês absorverem mais o conteúdo, certo? Na próxima aula, a tia Samara vai passar uma pesquisa para vocês, mas agora, no momento, eu quero que vocês façam outra leitura sobre o que já foi lido aqui, o capítulo, para poder absorver mais o conteúdo. Bom, Deus abençoe a todo mundo e até a próxima aula, viu?